Moraes é humilhado e exposto ao mundo como violador de garantias fundamentais. E o pedido de extradição de Carla Zambelli é colocado por água abaixo após decisão da Corte Italiana em não extraditar a brasileira e ex-deputada federal Carla Zambelli. Acompanhe comigo esta matéria que saiu do Globo. Justiça italiana diz em decisão sobre a absolvição que Moraes não foi imparcial. A Corte de Cassação da Itália, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do país europeu, divulgou os motivos para negar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil. A decisão italiana se refere ao pedido de extradição feita pelo STF contra a ex-parlamentar, quando Moraes determinou que o Ministério da Justiça e do Itamaraty adotassem medidas para efetivar a extradição da bolsonarista, justamente em razão da decisão da Corte de Roma favorável ao procedimento. No entanto, no dia 22 de maio, a Justiça italiana anulou o aval para a extradição de Zambelli. A brasileira foi liberada da prisão no mesmo dia. À época, a defesa disse que iria analisar os efeitos da libertação para avaliar se Zambelli permaneceria no país ou se poderia ir para outro país sem ser capturada pela Interpol. O documento divulgado agora apontou diversos elementos que podem gerar dúvidas quanto à imparcialidade da Corte do ministro brasileiro. O texto aponta que Moraes atuava simultaneamente como vítima, testemunha e juiz executor em processo judiciais. Já na matéria da revista Oeste, tivemos esta citação da Justiça italiana. Bem como insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao acúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que o ministro Alexandre de Moraes deveria observar os princípios basilares que constam no nosso Código de Processo Penal e na nossa Constituição. Ele precisa, como juiz do caso, ser imparcial e precisa também, neste caso, onde ele é a vítima, declarar-se suspeito, coisa que ele não fez, obviamente, e a justiça italiana vem expor Alexandre de Moraes por suas ações que já há muitos anos nós aqui do canal e todos no Brasil têm observado que Alexandre de Moraes tem extrapolado as suas prerrogativas enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não age como um juiz, ele age como um procurador, ele age como polícia, ele age em diversas frentes no papel de ministro da Suprema Corte, o que viola de fato todas as suas prerrogativas e vai na contramão do que diz a nossa própria Constituição. Mas não paramos por aqui. Nós temos outros casos, outras derrotas de Alexandre de Moraes que expõem que ele realmente vem ferindo tais princípios, vem realizando perseguições de cunho político contra cidadãos, pessoas aqui do Brasil que estão hoje exiladas no exterior. E com isso nós temos que relembrar, pessoal, que é muito importante trazer este caso aqui para vocês. Por exemplo, Espanha nega em definitivo a extradição de Eustáquio de Jornal. Aí eu vou trazer para vocês aqui de forma resumida, tá? Que eu preparei para vocês aqui, olha. A Justiça Espanhola negou em definitivo o pedido de extradição apresentado pelo Brasil. O jornalista é investigado em inquéritos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal relacionados à disseminação de informações consideradas antidemocráticas e descumprimento de decisões judiciais.
As autoridades espanholas concluíram que os fatos apresentados não preenchiam requisitos necessários para extradição, segundo a legislação espanhola e tratados internacionais aplicáveis, rejeitando definitivamente o pedido brasileiro de extradição. Neste caso de Osvaldo Eustáquio, a justiça espanhola verificou que o crime de opinião não é crime. Na Espanha, não é crime de forma alguma e de acordo com o princípio da reciprocidade, sendo desta forma, não havendo este crime na Espanha, então eles não poderiam extraditá-lo. E Moraes queria extraditar Osvaldo Eustáquio por crime de opinião. Tivemos outro caso para trazer para vocês, que eu separei aqui, só para que a gente mostre as ações consecutivas do ministro nesse mesmo sentido e as suas derrotas também. Olha só neste caso, Justiça da Itália rejeita pedido de Moraes para prender Tagliaferro. Mais um caso, nós tivemos o caso Tagliaferro, onde ele denunciou o ministro por ações, inclusive, ilegais, utilizar o TSE como instrumento de perseguição e agora, ele, por ter denunciado Moraes, como relator do caso, denuncia Tagliaferro. E vamos acompanhar. A justiça italiana rejeitou um pedido relacionado à prisão de Eduardo Tagliaferro e, posteriormente, adiou a análise de seu processo de extradição para outra data. O ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Tagliaferro, passou a ser alvo de investigações após divulgação de mensagens e documentos que teriam relação com decisões e procedimentos internos ligados ao judiciário brasileiro. Estes documentos e essas mensagens estão relacionadas às denúncias que Tagliaferro fez na utilização daquela tecnologia chamada Guest Bio, onde é possível identificar as pessoas pelo acesso biométrico. Então, Alexandre de Moraes utilizou de uma tecnologia, de um equipamento com uma finalidade somente e para fins eleitorais, para poder, então, investigar secretamente e colocar pessoas em uma certidão positiva a fim de incriminá-los. Esta foi a verdadeira intenção de Alexandre de Moraes, denunciada por Tagliaferro e provada com mensagens e documentos. Agora vamos para o caso Ramagem. Ramagem está com um pedido de asilo político em tramitação nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes fez o pedido de extradição, mas nós vamos trazer aqui este caso para que você relembre também. Embora o pedido do brasileiro tenha sido formalizado, autoridades americanas permitiram que Ramagem permanecesse em liberdade enquanto tramita seu processo migratório e pedido de asilo nos Estados Unidos. O Brasil busca sua extradição em decorrência de investigações relacionadas à suposta tentativa de ruptura institucional e aos desdobramentos das apurações sobre uma alegada trama golpista. O governo americano decidiu aguardar as conclusões dos procedimentos de imigração e asilo antes de deliberar definitivamente sobre a entrega do investigado ao Brasil. E nós devemos lembrar também que Ramagem teve a sua detenção pelo ICE há poucos meses atrás, onde tivemos, inclusive, a participação de um delegado da Polícia Federal proporcionando, então, tal detenção, o que demonstrou-se à época, inclusive, este delegado foi expulso, essa é a palavra, ele foi expulso dos Estados Unidos. Pediram para que ele se retirasse educadamente, mas ele foi expulso dos Estados Unidos por estar agindo fora da sua jurisdição e para fins de extraditar mais rápido Ramagem. Mais uma vez, tivemos uma derrota do sistema que tem perseguido pessoas ou políticos da direita mundo afora. Agora,
vamos trazer aqui para vocês mais este caso, que a gente não para por aqui. A gente ainda tem um caso do Alan dos Santos. Estados Unidos nega extradição de Alan dos Santos. Pessoal, antes da gente continuar neste tema, eu vou pedir para você que chegou, está aqui nos assistindo até agora, não esqueça de curtir, tá? Comentar e compartilhar, é importante para o nosso canal. E nós agora voltamos para a matéria. Vejam comigo aqui, olha. Alan dos Santos também teve o pedido negado, e esse pedido refere-se ao seguinte: os Estados Unidos recusaram o pedido de extradição formulado pelo Brasil. O jornalista é investigado em procedimentos relacionados aos chamados inquéritos das fake news e milícias digitais, conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal. As autoridades americanas entenderam que parte significativa das condutas atribuídas ao jornalista estaria protegida pela liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos, inexistindo base suficiente para extradição nos termos apresentados pelo governo brasileiro. Com isso, mais uma vez, temos aí outra derrota do pedido de Alexandre de Moraes de extraditar pessoas simplesmente por suas opiniões. E isso demonstra uma ação persecutória política por parte do ministro Alexandre de Moraes. Este caso da Zambelli e essa exposição que trouxe o caso, dizendo que ele fere o princípio da imparcialidade, demonstra que o ministro parece não estar apto às suas funções como, então, ministro da Suprema Corte Brasileira. Agora, tivemos também um vídeo que eu vou trazer para vocês, que é do próprio advogado da Carla Zambelli. Acompanhem comigo. Alexandre de Moraes estão contados. Ele foi humilhado pelo Supremo Tribunal Federal italiano. A decisão, que eu vou colocar uma parte aqui para vocês, ela fala da não extradição da Carla Zambelli porque Alexandre de Moraes persegue a vítima, a testemunha, inclusive o juiz executor da pena. Fala que Alexandre de Moraes, ele não respeitou os tratados internacionais, além de ser uma pessoa que foi colocada na Magnitsky como violador dos direitos humanos. Até quando o Brasil vai manter na Suprema Corte do país um ministro do Supremo Tribunal Federal que é considerado um violador de garantias fundamentais? Olha, eu falo para vocês, até julho eu tenho convicção que Alexandre de Moraes vai ser colocado de novo na Magnitsky, mas que sirva essa decisão da Corte Italiana para ajudar Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o Ramagem, também pessoas que estão na Espanha aguardando o julgamento, porque até a Itália, gente, um país de esquerda, já falou que Alexandre de Moraes é um violador das garantias fundamentais. Até quando nós vamos aguentar? Alexandre de Moraes já foi exposto pelos Estados Unidos como violador dos direitos humanos, agora pela Corte Italiana como violador das garantias fundamentais. E você, acredita mesmo que nós somos um país livre? Diga aqui embaixo para eu saber.